Atenção agora para um resumão histórico que você só vê aqui no Papo Antagonista das relações entre o lulismo e a ditadura erguida por Hugo Chávez e mantida por Nicolás Maduro na Venezuela, com as participações dos ex-marqueteiros do PT, João Santana, e de sua esposa Mônica Moura, além dos negócios envolvendo as empreiteiras Odebrecht, atualmente Novo Honor, e Andrade Gutierrez. Vamos começar em março de 2008, quando Hugo Chávez contou como conheceu Lula. Ele repudiava ao vivo da Praça Caracas, na TV, o bombardeio colombiano que levou à morte de Raul Reyes, o número 2 das Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, em acampamento no nordeste do Equador. Chávez resmungou contra a imprensa americana e colombiana por chamar Reyes de narcotraficante e, segundo ele, festejar a morte do revolucionário. Falou até das presas de Drácula, que são aqueles dentes alongados da frente. Quando foi falar que conheceu Reyes em encontro do Foro de São Paulo, mencionou ter conhecido Lula na mesma ocasião, em 1996, embora tenha confundido o ano com 95. Pode soltar. ¿Y qué decir del gobierno subimperialista de Colombia? Un aquelarre se desató, pues. Un verdadero aquelarre. Los colmillos de Drácula bañados de sangre, festejando la muerte. Festejando la muerte. Nosotros rendimos tributo a un buen revolucionario que fue Raúl Reyes. Lo conocí personalmente. Lo conocí personalmente. Lo conocí. Recuerdo cuando salí de prisión en 1994 y andaban por estas calles de Caracas, esta plaza Caracas, y estos barrios y aquellos pueblos. Yo recibí la invitación para asistir en 1995 al Foro de San Pablo, que se instaló aquel año en San Salvador. La invitación me la hizo un buen amigo, comandante revolucionario, fallecido hace poco, Shafiq Handal. Y allá fui a parar a San Salvador. Y una de las personas a las que conocí fue, en aquella ocasión yo conocía a Lula, entre otros. Embora Lula e Chávez tivessem se conhecido em 1996, quem disse ter introduzido a intimidade entre os dois foi Emílio Odebrecht. O empresário fez o relato em sua colaboração premiada na Lava Jato, a força-tarefa que revelou o esquema de suborno na Petrobras envolvendo a empreiteira de sua família. Você pode ver aí na tela, na página 62 da transcrição de um depoimento de Emílio Odebrecht, o que ele declarou sobre sua própria relação com Chávez, ditador do país onde a Odebrecht tocava diversas obras. Aspas, a relação que eu tinha não precisava vir via Lula. Quer dizer, eu tinha uma relação com Chávez. Quem introduziu essa intimidade do Lula com Chávez fui eu. Logo em seguida, como se pode ver no segundo print, Emílio Odebrecht contou que, aspas, Cuba nasceu de um pedido do Chávez, quer dizer, o trabalho nosso em Cuba foi a partir de um pedido do Chávez. Do Chávez, o que foi que eu disse a Chávez? Chefe, eu vou buscar lhe atender. Para a gente fazer aquele... Foi o Porto de Mariel que ainda estava em cogitação. Fecho aspas. Emílio, como se pode ver no terceiro print, contou ter dito a Chávez, o que o senhor pode fazer é me ajudar. E o senhor pedir a Lula para dizer da importância disto, porque facilita o programa nosso de andar nas instituições brasileiras. E até certo ponto ele fez, o Chávez ao Lula. Fecho aspas. Eu separei em vídeo o trecho em que Emílio Odebrecht detalhou seu pedido a Chávez para falar com Lula sobre o Porto de Mariel em Cuba e relatou que Lula confirmou ter recebido o pedido. Pode soltar. Eu disse, olha, chefe, nós trabalhamos nos Estados Unidos, eu tenho um problema. Um assunto desse, dinheiro, com tudo isso que está restrito, Cuba está restrito, não é fácil viabilização com recursos financeiros. E o senhor, que tem uma boa relação com o presidente Lula, podia ligar para ele e transmitir isso. De fato, ele fez. Esse foi o encontro. Fez, e eu tive com o Lula, convocado pelo Lula, dizendo que tinha recebido um telefonema do Chávez, transmitindo um encontro que tinha tido comigo, e que ele estava dentro da linha de apoiar aquele programa lá de Cuba, do Porto de Mariel. E aí foi que deslanchou, porque eu disse a ele, olha. Foi o que deslanchou. Vamos ver o que Emílio respondeu ao ser questionado, se houve ingerência política do lulismo no BNDES para que o projeto fosse adiante. Pode soltar. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu só com todo o processo, eu diria que BNDES jamais, e nós próprios nem levaríamos um assunto de financiamento ao BNDES para Cuba, não estava dentro do nosso plano e nem dentro das diretrizes do BNDES, isso seria uma situação seria normal, o BNDES não nem a Odebrecht nem o BNDES.
Numa condição normal, numa condição normal, nem a Odebrecht e nem o BNDES. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, houve, logicamente, um interesse de governo, interesse político, né? Político, partindo ou não só, eu não diria, não foi só por causa do pedido do Chaves, aí tinham também afinidade. O Lula também tem a mesma afinidade. Exatamente. Pressão, eu acho que teve, a meu modo de ver, se é legítima ou não, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu tenho certeza que houve, porque as prioridades de governo traduzia-se em pressão junto às instituições do próprio governo. O BNDES era uma. Já Mônica Moura, esposa de João Santana, contou em colaboração premiada que Lula pediu ao então marqueteiro do PT em 2011 para atender Hugo Chávez, que havia solicitado ao próprio Lula essa intermediação para que João Santana fizesse a campanha eleitoral chavista em 2012. Pode soltar. Em 2011, um ano antes da campanha de reeleição do presidente Chávez, o presidente Lula mandou chamar o João e disse para o João que o presidente Chávez tinha pedido a intermediação para o João fazer a campanha dele de reeleição na Venezuela. Seria em 2012, praticamente a mesma época da campanha de São Paulo, que a gente faria também a campanha de Haddad neste ano de 2012, né? Fizemos, né? O Lula convidou João Santana para fazer a campanha de Hugo Chávez. Hugo Chávez, eles eram muito amigos e segundo o Lula, o Hugo Chávez pediu essa intermediação. Então, aí o João foi sozinho a primeira vez, eu não fui da primeira vez, para uma reunião lá em Caracas, isso ainda em 2011, com o Zé Dirceu, que era a pessoa que fazia o contato com o pessoal da Venezuela. Nessa época estava no Brasil também o embaixador, na época ele não era, ele era embaixador? Ele era embaixador. O embaixador Maximiliano Arbeláez, está aqui o nome dele, Max, que a gente chamava de Max, que era embaixador da Venezuela no Brasil, era muito amigo do Zé Dirceu também, muito próximo. E viajaram, a primeira vez foi João Santana, Zé Dirceu, o Max, que estava no Brasil, e também o Franklin Martins, que foi também convidado para integrar a campanha. Zé Dirceu que fazia interlocução com o pessoal da Venezuela. Inclusive tem um outro momento de depoimento em que a Mônica Moura fala que estava cobrando uma parte do dinheiro não paga e nessa hora o José Dirceu falava, não, eu só fiz a intermediação, tirava o corpo fora, como a gente diz popularmente. A Mônica Moura detalhou as viagens a Caracas para negociar o acordo, inclusive com o então chanceler Nicolás Maduro, contando ainda que João Santana voou várias vezes em jatinho da Andrade Gutierrez, no qual ela também chegou aí uma vez. A construtora ainda pagava, segundo ela, a hospedagem no Hotel Marriott. Outras vezes ela viajou em avião comercial, recebendo as passagens por intermédio da secretária do petista José Dirceu. Depois, Mônica Moura citou o valor fechado com o chavismo para fazer aquela campanha. Pode soltar. Então, fechamos o negócio e aí pronto. A partir de agora, então, vamos montar a equipe. Isso já era cobrado 35 milhões de dólares. Nunca recebemos tudo, mas foi cobrado 35 milhões de dólares. Tudo cobrado o nosso, porque... o orçamento que eu apresentei. Qual que era a peculiaridade? Não era contrato? Nós nunca tivemos contrato na Venezuela. Eu passei os 8 meses que eu trabalhei lá, indo e vindo, né? Atrás de um contrato que eles escapavam pela tangente, nunca foi feito. Então foi todo pago em caixa 2. 35 milhões? Mas não foi pago 35 milhões, é isso que eu vou contar. 35 milhões de dólares? De dólares, mas não foi pago. Tá, tudo bem. É isso que eu vou relatar. Não foi pago tudo. A Mônica Moura contou que a única garantia era Lula e detalhou quanto foi pago, quanto não foi. Pode soltar. Uma moeda de troca para comprovar que eles tinham que pagar, para mostrar que... A minha garantia era Lula. Então você falava, eu confiava muito em Lula, que ele ia resolver. A minha garantia, assim, de que... E o nosso próprio trabalho, quer dizer, o nosso trabalho lá foi crescendo de uma maneira que... Tá, mas você falava como pro pessoal da Andrade, se vocês não me pagarem... Não, eu já cheguei a ameaçar, quando começou a dizer, gente, se vocês não me pagarem, eu vou ter que conversar no Brasil. Quem me chamou pra cá foi o presidente Lula, ele não era presidente na época, eu sempre chamei Lula assim. Eu vou ter que conversar com ele, porque não dá. Não, a gente vai resolver, é só uma questão burocrática, a gente tem muita dificuldade de fazer esse tipo de transferência, mas vamos fazer um contrato, aí vinha o negócio do contrato. Eu lembro que eu andei umas 3 ou 4 vezes pra resolver esse contrato que nunca saiu. Mas eu ameaçava ele. Mas você falou que cobrava tinha uma parte que eles não pagaram. E essa parte? Que eles não pagaram, eu cobrei. A cobrar, o João cobrou. Acionar o presidente Lula? Várias vezes. Mas não eu, o João. E como foi isso? Chegava pra ele e conversava. Isso já tinha acabado a campanha. O Chávez foi eleito. Nós estávamos sendo incensados, assim, pela mídia venezuelana como os melhores, não sei o que, e o dinheiro não saía. Não pagava. E a Mônica Monteiro, o Frank também, ficaram com a dívida grande com eles. Então o João uma vez conversou com o Zé Dirceu, mas o Zé Dirceu saía fora, dizia, não tem nada a ver com financiamento, eu só fiz a intermediação. O João conversava com o Lula, não se acalma, vou conversar com o presidente Chávez, isso vai ser resolvido. O que aconteceu? No ano seguinte, o Chávez morreu, 6 meses depois que ele tomou posse. E nós perdemos completamente
qualquer chance de cobrar esse dinheiro, de receber esse dinheiro. A gente tomou um cano histórico. A gente tomou um cano de mais ou menos 15 milhões de dólares dessa campanha. Que nunca foi pago, nunca foi recebido. E do que foi recebido, como eu disse, foi mais ou menos 10 milhões lá, 7 milhões da Odebrecht e 2 milhões da Andrade Gutierrez. Dessa forma que eu relatei. E depois que Chávez morreu, Lula gravou um vídeo de apoio a Maduro na eleição. Maduro exibiu o vídeo em 1 de abril de 2013, em sessão extraordinária do Foro de São Paulo, em Caracas. A eleição seria 13 dias depois, no dia 14 daquele mês. Pode soltar. Compañero Lula ha mandado un video con unas opiniones muy generosas, muy hermosas, que nos han conmovido mucho. Yo sé que ustedes se van a conmover también. Nosotros queremos presentar ese video del compañero Lula. En este video de amor, puro amor, amor verdadero, como somos los revolucionarios y los patriotas, con el amor desde el corazón. Que viva Lula, que viva Brasil, que viva América del Sur, que viva Chávez y que viva la hermandad hermosa que se ha construido en todos estos años. Adelante, Lula. Nos 8 anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Teve um papel decisivo na formação da Unasul e da CELAC, e sempre foi visível sua profunda afinidade com o nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez. Os dois compartilhavam as mesmas ideias sobre o destino do nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres. A grande obra de Chávez foi a de transformar a Venezuela em um país mais justo, realizando um massivo processo de transferência da renda petroleira em proveito das camadas mais sofridas da sociedade. Mas Chávez, assim como Maduro, sempre tiveram claro que a Venezuela necessitava escapar dos que muitos chamamos maldição do petróleo. Daí a importância que deram e que Maduro dá à necessidade de estabilizar o país e desenvolver sua agricultura. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro, mas também em nome do Mercosul, no qual a Venezuela acaba de ser recebida. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro, presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou. Não quer interferir, mas interfere quando convém, manda mensagem de apoio e tudo. A Mônica Moura contou que o Maduro disse a ela que faria ele próprio os pagamentos. Então, o que vocês acabaram de ver é o Maduro da propaganda lulista. Agora vamos ao Maduro real. Pode soltar. E aí começamos a trabalhar. O acertado desses 35 milhões foi assim, sim. Aí eu ficava o tempo todo dizendo quanto é que vai ser por dentro, como é que vai ser, porque já tinha dito que ia ter uma parte por fora, como sempre, a campanha, lá também, lá só não. Acho que hoje em dia a senhora já sabe que em vários lugares essa prática do Caixa 2 não é só no Brasil, existe em todos os lugares. Em campanhas, estou falando em campanhas. Então, eu ficava atrás do Max, que era o meu principal interlocutor, o Max Miano, e aí, não, vamos resolver com esse outro ministro, que eu não me lembro o nome, e não teve contrato nenhum. Passou-se o tempo e nunca tive contrato. Então, como era feito o pagamento? Eles, na segunda ou terceira reunião que eu tive já com Maduro, sempre participava, e esses dois ministros, eles me disseram que a Odebrecht ia pagar uma parte, fazer uma colaboração para a campanha do Chávez. Quem falou isso? O Maduro. Ele me disse, olha, a Odebrecht vai pagar uma parte e a Andrade Gutierrez também vai colaborar. Aí eu falei, tá, tudo bem. E a outra parte eu pago aqui. Aí você paga aqui por mim. Então, o que aconteceu efetivamente nessa campanha? Sim, e o Frank Martins cobrou a parte dele, que eu nem me lembro quanto era, bem menos que a nossa, porque a gente fazia tudo, e ele fez só na internet. Mas ele cobrou, eu acho, se eu não me engano, foi 8 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares da parte do Frank. Eu sei disso por quê? Porque quando a gente foi acertar de receber dinheiro, o Maduro falou pra mim o seguinte, olha, você vai receber dinheiro diretamente comigo. E eu não quero ficar pagando a todo mundo, assim, muita gente. Eu não quero esse contato com muita gente. Então é o seguinte, eu pago pra você a sua parte e eu pago a parte do Franklin Martins. Que na verdade quem atuava mesmo, quem fazia tudo mais, na parte administrativa era a mulher dele, a Mônica Monteiro, a mulher do Franklin. Então você repassa, ok? Eu falei, ok. Mônica Moura detalhou os pagamentos feitos por Maduro. Pode soltar, essa parte é muito importante. Então, o Maduro me pagou quase semanalmente dinheiro, ele me entregava dinheiro na própria chancelaria, lá no prédio da chancelaria, às vezes no Palácio de Miraflores, que às vezes ele me chamava na chancelaria, eu ficava lá horas esperando. O próprio Maduro? O próprio Maduro, entregues à mão dele malas de dinheiro, várias. E você não tinha receio lá na Venezuela? Tinha muito. Sabe o que ele fazia? Ele mandava me buscar com o carro dele, carro blindado, carro preto, aquelas caminhonetes de roqueiro americano, roqueiro não, de funkeiro americano, sei lá, rapper americano. Com mais 2 carros, um na frente e um atrás, me levava pra chancelaria, entrava pra garagem, os seguranças subiam comigo pra sala dele, eu ficava lá esperando, ficava muito chato de cadeia do Maduro. Eles não têm o menor compromisso com
Depois ele me chamava na sala dele, conversava um pouquinho, conversa fiada, de política, depois me entregava o dinheiro. Ele próprio, né? Não mandava ninguém me entregar, ele me entregava o dinheiro. Depois eu descia com segurança dele, os seguranças, para a mesma garagem, o carro estava esperando, ele me levava até o hotel, de volta. Um carro no meio, 2 carros, frente a trás. Aí lá eu distribuía da Mônica Monteiro, que ela tinha uma coordenadora de produção dela que ficava em Caracas, uma brasileira, mas que ficava lá. Era ela, ou então o rapaz que era o diretor da parte de internet, que trabalhava pro Frank, também recebia dinheiro, Laerte. Então eu passava a parte da Mônica sempre e fazia meus pagamentos. E era muito dinheiro? Quanto? Era muito dinheiro. Era tipo assim, as entregas variavam entre $500 mil de cada vez, às vezes 300. Cheguei a receber $800 mil de uma vez. O que você fazia para fazer esses pagamentos? Chamava as pessoas que eu tinha que pagar, os fornecedores, as pessoas que eu tinha que pagar, paguei praticamente não, eu paguei tudo por fora na Venezuela. E ela falou do medo que sentia e reiterou o valor total recebido diretamente de Maduro. Pode soltar. Eu tinha uns 8 seguranças. E às vezes eu levava, não para essas buscas de dinheiro, mas às vezes eu andava com o meu motorista e um segurança no carro. Coisa que eu nunca fiz no Brasil, nunca nem. Mas eu andava com o motorista e um segurança para ir para qualquer lugar, até para ir almoçar. Eu morria de medo, doutor. Não é que eu não tinha medo, eu tinha um pavor do que poderia acontecer, mas eu ia fazendo, eu ia tacando, entendeu? Eu recebi mais de $10 milhões lá em dinheiro durante 8 meses de trabalho. Quase 9 meses de trabalho. A gente começou no início do ano, a gente começou isso em fevereiro, não lembro bem, que a gente começou a montar tudo, eu já comecei a receber dinheiro. Então assim, e aí, ao mesmo tempo, negociando com, não negociando, porque já estava negociado entre eles, mas tendo encontros com o diretor da Odebrecht na Venezuela, o senhor Eusenando, tem o nome dele aqui, não lembro o sobrenome, ele era o diretor-geral da Odebrecht na Venezuela, para acertar os pagamentos da outra parte. A Odebrecht ficou com $7 milhões para pagar, e a Andrade ficou com 5. Seria 5 da Andrade e 7 da Odebrecht. Bom, a Mônica Moura ainda falou das obras da Andrade Gutierrez e da Odebrecht na Venezuela. Aliás, tem um trecho do depoimento do Emílio Odebrecht em que ele mostra o seu ciúme dessa relação ali direta entre o lulismo e o governo venezuelano com a Andrade Gutierrez, e fala que foi reclamar com o Lula, que o Lula tentou colocar panos quentes, dizendo que iria resolver. Tudo isso está gravado nos vídeos dos depoimentos no âmbito da colaboração na Lava Jato. Grebe, muito rapidamente, eu fiz esse histórico para mostrar que o vínculo entre o lulismo e o governo chavista, hoje com Nicolás Maduro, é muito forte, é muito antigo. E esse é um dos motivos pelos quais, diante de toda a sujeira que já se passou, eles não ousam levantar a voz minimamente, mesmo quando a fraude está tão escancarada. Exato, e joga por terra esse discurso do Lula de que é preciso resguardar a autonomia dos outros países, a soberania dos outros países. São, nesses relatos que você mostrou aí, são inúmeros os exemplos e as formas de interferência do PT e do governo controlado pelo PT aqui no Brasil, né, na política externa de outros países. É com dinheiro, é com gente, né, mandaram lá os marqueteiros. Ou seja, eles trabalham... Dinheiro do BNDES, marqueteiros do próprio partido. Exatamente. Todo o esquema que tinha sido construído com as empreiteiras brasileiras, né, ali... Foi exportado. Exportado, né? Ou seja, o PT e o Lula interferem, sim, nos países estrangeiros para ajudar a eleger os parceiros ideológicos deles. É uma mentiraça esse negócio de respeitar a soberania dos outros. Seu comentário em uma frase, depois a gente continua amanhã. Uma vez que eles têm esses rabo preso, é muito difícil o Lula ter alguma autoridade lá para falar qualquer coisa para o Maduro, né?